Imagine entrar em uma sala carregando uma invenção capaz de mudar o mundo. Você sabe que passou meses trabalhando nela, sabe que ela funciona e no fundo acredita que acabou de criar o futuro. Foi exatamente isso que aconteceu em 1976. Um jovem engenheiro de apenas 24 anos entrou em uma sala na sede da Kodak carregando um aparelho estranho. Era pesado. Parecia mais um monte de peças eletrônicas improvisadas do que uma câmera. Os executivos observavam sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então ele apontou aquele equipamento para um colega de trabalho, apertou o botão, esperou mais de 20 segundos, retirou uma fita cassete do aparelho, ligou tudo a uma televisão e alguns segundos depois, uma fotografia apareceu na tela. Naquele instante, o futuro da fotografia tinha acabado de nascer. And so the only more permanent form of digital storage I had available to me at the time was digital cassette. It took about 23 seconds to record, and the tape would hold 30 images, a number I chose, by the way, to be conveniently between 24 and 36. I didn't want to store just one or two images on there, because then they'd say, well, that's not very useful. I didn't want to store 100 or 1,000 images on there, because nobody knew how to deal with that concept. Mas aconteceu uma coisa que ninguém imaginava. Em vez de comemorar, os executivos olharam para aquela invenção e praticamente disseram: "Isso é interessante, mas não conte isso para ninguém." Naquele momento, a Kodak tomou uma decisão que mudaria para sempre a história da tecnologia. E o mais curioso é que eles não estavam sendo irresponsáveis. Na verdade, eles tinham um ótimo motivo para fazer exatamente aquilo. E talvez, se você estivesse naquela sala, também teria tomado a mesma decisão. Para entender por que aquela decisão parecia tão lógica, primeiro precisamos entender quem era a Kodak. Hoje muita gente conhece a marca apenas pelo seu filme, mas houve uma época em que a fotografia e Kodak significavam exatamente a mesma coisa. Muito antes dos celulares, muito antes das câmeras digitais, muito antes da internet, tirar uma fotografia era um processo complicado, demorado, caro, algo reservado para profissionais. Até que um homem chamado George Eastman resolveu mudar isso. A ideia dele era simples: se fotografar fosse fácil, muito mais pessoas fariam isso. Foi assim que nasceu a Kodak, com um slogan que resumiu toda a filosofia da empresa: você aperta o botão, nós fazemos o resto. Pela primeira vez, qualquer pessoa podia registrar aniversários, viagens, casamentos, momentos em família. A Kodak não vendia apenas câmeras, ela vendia lembranças, e isso mudou completamente a forma como as pessoas registravam suas vidas. O crescimento foi tão absurdo que a empresa praticamente dominou o mercado durante décadas. Ela controlou cerca de 90% dos filmes fotográficos vendidos nos Estados Unidos e aproximadamente 85% das câmeras. Era um império. Mas existia um detalhe que pouca gente conhece. A Kodak não ganhava fortunas vendendo câmeras. O verdadeiro dinheiro estava em outra coisa: os filmes, revelações, papel fotográfico. Era um modelo genial. Você comprava a câmera apenas uma vez, mas continuava comprando filmes durante anos. Era como vender uma impressora barata e ganhar dinheiro com os cartuchos. Quanto mais fotos as pessoas tiravam, mais rica a Kodak ficava. E foi justamente esse modelo de negócios que transformou a empresa na maior potência da fotografia do planeta. Só que existe uma regra cruel no mundo dos negócios. Quanto maior o seu sucesso, mais difícil fica enxergar o que pode destruí-lo. E o mais irônico é que a ameaça não veio de uma empresa japonesa, nem de uma concorrente americana. Ela nasceu dentro da própria Kodak. Enquanto a Kodak vivia o auge do seu império, nos laboratórios da empresa, um jovem engenheiro trabalhava em um projeto que parecia coisa de ficção científica. O nome dele era Steve Sanson. Ele tinha apenas 24 anos,
não era diretor, não era vice-presidente, muito menos alguém que tomava decisões importantes dentro da empresa. Era apenas um engenheiro curioso. Em 1975, ele recebeu uma missão aparentemente simples. A Kodak queria entender se um novo tipo de sensor eletrônico chamado CCD poderia ter alguma utilidade no futuro. Ninguém imaginava que aquele experimento mudaria a história da fotografia. Steve começou a juntar peças, pegou um sensor eletrônico, algumas placas de circuito, uma lente, uma fita cassete comum e construiu um equipamento que parecia qualquer coisa, menos uma câmera. Pesava quase 4 quilos. Era desajeitado. Levava 23 segundos para registrar uma única fotografia e mais 23 segundos para exibi-la em uma televisão. A imagem tinha apenas 0,01 megapixel. Era em preto e branco. Hoje qualquer relógio inteligente faz milhões de vezes melhor, mas naquele momento, aquilo era um milagre tecnológico. Steve sabia que a qualidade era ruim, sabia que o equipamento era enorme, mas também sabia de uma coisa: toda tecnologia começa imperfeita. Os primeiros computadores ocupavam salas inteiras. Os primeiros celulares pareciam tijolos. O importante não era como aquela câmera era no que ela poderia se tornar. Então chegou o dia da demonstração. Na sala estavam executivos da área técnica, comercial e de marketing. Steve posicionou sua colega Joy Marshall na frente da câmera, apertou o botão, esperou, retirou a fita cassete, conectou tudo a um aparelho improvisado ligado a uma televisão e alguns segundos depois a fotografia apareceu. Pode parecer difícil imaginar hoje, mas aquela foi a primeira vez que um ser humano viu uma fotografia nascer sem um único pedaço de filme fotográfico. Era um momento histórico, o tipo de momento que muda uma indústria inteira. Steve esperava perguntas sobre a tecnologia, sobre como melhorar a resolução, sobre quanto tempo levaria para miniaturizar o equipamento, mas as perguntas foram outras. Quem vai querer ver fotos numa televisão? A qualidade é muito pior do que a do filme, e então veio a frase que atravessaria décadas. Isso é interessante, mas não conte isso para ninguém. A Kodak registrou a patente, guardou a invenção e decidiu esperar. Na cabeça daqueles executivos, eles tinham acabado de proteger a empresa. O problema é que eles não estavam protegendo a Kodak, estavam protegendo apenas o presente. Sem perceber, tinham acabado de entregar o futuro para outra pessoa. É muito fácil olhar para essa história hoje e dizer como eles puderam cometer um erro desses, mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é outra. Por que pessoas inteligentes tomaram uma decisão que hoje parece tão absurda? A resposta está no próprio sucesso da Kodak. Naquela época, a empresa não era simplesmente líder do mercado. Ela praticamente era o mercado. Quase 9 em cada 10 filmes fotográficos vendidos nos Estados Unidos levavam o nome Kodak. As margens de lucro chegavam a números impressionantes. Cada filme vendido significava mais dinheiro. Depois vinha a revelação, depois o papel fotográfico, depois novos filmes. Era uma máquina perfeita de gerar lucro. E é aqui que muita gente entende tudo errado. A Kodak nunca acreditou que a fotografia digital fosse impossível. Muito pelo contrário, os próprios engenheiros da empresa sabiam que aquela tecnologia iria evoluir. O medo era outro. Se as pessoas passassem a tirar fotos sem filme, quem compraria os filmes? Quem pagaria pela revelação? Quem compraria o papel fotográfico? Era como se uma fábrica de velas inventasse a lâmpada elétrica, ou como se uma empresa de DVDs inventasse o streaming. A inovação não ameaçava os concorrentes, ela ameaçava o negócio mais lucrativo da própria empresa. E quando uma empresa ganha bilhões com o modelo atual, mudar parece irresponsável. Os acionistas queriam lucros cada vez maiores. Naquele momento, proteger os filmes fotográficos parecia a decisão mais racional do mundo. Só havia um detalhe: enquanto a Kodak fazia de tudo para preservar o presente, o resto do mundo estava construindo o futuro. Empresas como Sony, Canon e Fujifilm
começaram a investir pesado. Ano após ano, as câmeras ficaram menores, mais rápidas, mais baratas e muito melhores. A pergunta já não era mais se a fotografia digital iria substituir o filme, era apenas quando. Durante muitos anos, parecia que a Kodak tinha feito a escolha certa. Os filmes continuavam vendendo, os lucros continuavam entrando e a fotografia digital ainda parecia distante. Talvez os executivos estivessem certos. Talvez aquela invenção realmente demorasse décadas para se tornar relevante. Mas existe uma característica que todas as grandes revoluções tecnológicas têm em comum. Elas começam devagar e, de repente, acontece de uma vez. Foi exatamente isso que aconteceu. No início dos anos 90, as primeiras câmeras digitais começaram a aparecer. Ainda eram caras, a qualidade ainda deixava a desejar, mas tinha uma vantagem impossível de ignorar. Você tirava a foto e podia vê-la imediatamente, sem comprar filme, sem esperar a revelação, sem correr o risco de descobrir dias depois que alguém saiu de olhos fechados. Pela primeira vez, as pessoas não estavam apenas comprando uma câmera diferente, elas estavam mudando completamente a forma de fotografar. Enquanto isso, empresas como Sony, Canon e Nikon avançavam cada vez mais rápido. A Fujifilm, que durante anos foi apenas uma concorrente menor, aproveitou o momento para crescer, e a Kodak assistia tudo isso acontecer. O mais curioso é que ela não ficou parada. Ela lançou câmeras digitais, investiu bilhões, comprou empresas, criou novos produtos. O problema é que ela fazia tudo olhando para trás. Era como alguém tentando dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Um dos exemplos mais claros foi o sistema Advent's. Em vez de abraçar totalmente o digital, a Kodak tentou criar um produto que ainda dependia do velho filme fotográfico. Era uma tentativa desesperada de manter vivo um mercado que o consumidor já estava abandonando. Pouco depois, veio outra oportunidade. Em 2001, a empresa comprou um serviço chamado Ofoto. Na prática, ela tinha nas mãos algo que poderia se transformar em uma gigantesca plataforma de compartilhamento de fotografias. Anos antes do Instagram, mas em vez de incentivar as pessoas a guardar e compartilhar a imagem digitalmente, a Kodak usou a plataforma para convencer os clientes a imprimir fotos em papel. Mais uma vez, ela enxergava o futuro através das lentes do passado. Enquanto isso, o mundo já tinha seguido em frente. As câmeras digitais se popularizaram, depois vieram os celulares e, por fim, os smartphones colocaram uma câmera no bolso de bilhões de pessoas. Naquele momento, a Kodak já não competia apenas com fabricantes de câmeras. Ela competia com a própria evolução da tecnologia. E essa é uma batalha que ninguém consegue vencer. As vendas de filmes despencaram, os laboratórios de revelação começaram a fechar. Fábricas gigantescas ficaram vazias, milhares de funcionários perderam seus empregos. O império que parecia indestrutível começava a desmoronar. Mas o golpe final ainda estava por vir. Em janeiro de 2012, a notícia correu o mundo. A Kodak, a empresa que durante décadas ensinou o planeta inteiro a fotografar, entrava com um pedido de falência. Era difícil acreditar. A marca que dominava cerca de 90% do mercado de filmes fotográficos agora lutava apenas para continuar existindo. As dívidas eram bilionárias. Centenas de prédios foram fechados. Fábricas históricas foram demolidas. O gigantesco Kodak Park, que um dia parecia uma pequena cidade dedicada à fotografia, nunca mais voltaria a ser o mesmo. Talvez a parte mais triste dessa história não seja os números, nem as perdas financeiras, mas as pessoas. Durante décadas, mais de 100 mil funcionários ajudaram a construir aquele império. Famílias inteiras viveram graças à Kodak. Cidades cresceram ao redor da empresa. E aos poucos, tudo isso desapareceu. Mas existe um detalhe que muita gente não conhece. A Kodak não morreu, ela sobreviveu. Só que precisou aceitar uma verdade dolorosa. Nunca mais seria a empresa que um dia dominou o mundo.
Hoje ela atua principalmente com impressão industrial, produtos químicos especializados e filmes para a indústria do cinema. Ainda existe, ainda inova, mas em um mercado completamente diferente daquele que a transformou em um gigante. E talvez essa seja a maior ironia de toda essa história. A empresa que inventou a fotografia digital acabou assistindo outras empresas lucrarem com ela. Sempre que alguém conta a história da Kodak, é comum ouvir que ela faliu porque ignorou a câmera digital. Mas depois de conhecer toda essa trajetória, acho que essa explicação é simples demais. A Kodak não morreu por falta de tecnologia. Ela tinha tecnologia, não morreu por falta de talento. Ela tinha alguns dos melhores engenheiros do mundo. Também não morreu porque não viu o futuro chegando. Na verdade, ela foi a primeira a enxergá-lo. O que destruiu a Kodak foi algo muito mais humano: o medo. O medo de abandonar um modelo que ainda dava lucro. O medo de canibalizar o próprio negócio. O medo de trocar a segurança de hoje pela incerteza de amanhã. E talvez seja por isso que essa história continue tão atual. Porque ela não fala apenas de uma empresa, ela fala de todos nós. Quantas vezes permanecemos em um caminho que já sabemos que está acabando só porque ele ainda parece confortável? Às vezes, o maior risco não é mudar cedo demais, é esperar até que mudar deixe de ser uma opção. E foi exatamente isso que aconteceu com a Kodak. Ela teve o futuro nas mãos, olhou para ele e decidiu esperar. O problema é que o futuro nunca espera por ninguém.